Edneia, sou coordenadora do projeto Mulheres em Ação. Me pediram para ensinar a fazer um chale de bebê feito no tear de prego. Então, ó, eu costumo fazer no tear 15 por 15, mas o dia que eu fui não tinha, então eu comprei um 20 por 20. O tear de prego, ele tem um preguinho extra aqui no canto, ó. Em um dos cantos tem esse preguinho, é onde a gente vai prender o fio. Como eu tô trabalhando com essa lã aqui, ela é fina, eu vou trabalhar com 2 fios para passar para trançar a lã, tá bom? Então eu vou dar um nozinho básico, ó, para prender ela, para ela não ficar solta, senão conforme eu for trabalhando, ela vai sair do lugar. Aí eu ponho ela aqui, ó, no fiozinho, no preguinho extra, e já vou pro primeiro prego, vou no primeiro prego do outro lado e volto novamente no primeiro prego. Entenderam? Eu prendi a lã, 2 fios, porque a lã é fina, vim no primeiro prego do outro lado e voltei no primeiro prego, porque a primeira vez tem que ser 2 vezes o preguinho. Agora eu vou para o segundo, não deixa a lã ficar frouxa, vai dando uma puxadinha assim para ela ficar esticadinha. Aí vocês vão passando prego por prego, ó. Vai lá, vem aqui, na mesma direção, no mesmo preguinho que eu pus aqui, eu vou pôr do outro lado, né? Vai ficando assim. Tá dando para entender? Qualquer coisa, fala aí nos comentários, porque aí a gente mostra para vocês novamente como é. Então, eu vou usar 16 quadrados desse para fazer uma mantinha para bebê. Então, tô aproveitando para mostrar para vocês. Então, eu peguei 2 fios, porque a lã é fina, amarrei, fiz um nozinho, um fio no outro, peguei o preguinho que é extra aqui, prendi o fio, aí passei no primeiro preguinho, vim no primeiro do outro lado e voltei no primeiro, depois eu vim para o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Agora eu tô chegando aqui no final, o que eu faço? Eu tô no último prego aqui, ó. Eu não vou poder deixar essa linha solta, senão ela vai ficar molengata aqui, né? Vai amolecer o trabalho, vai ficar ruim para trabalhar. Então, o que eu faço? Eu vou precisar de um fio dessa lã, para quando eu tiver trançado todo o trabalho aqui, eu vou precisar dela para fazer as correntinhas em volta, para prender a lã no tear. Porque aí a hora que se eu não prender, quando eu tirar a lã daqui, que eu terminei o trabalho, tirei a lã, vai desmanchar tudo, não vai ficar legal. Então eu vou usar um desses fios. Então o que eu faço? Eu corto um fio desse, aí eu dou uma enroladinha nele aqui para ele não ficar solto. Ou melhor, eu vou amarrar nesse outro fio, porque eram 2, né? E eu cortei um. Então eu vou amarrar ele aqui para ele não ficar solto. Nesse último preguinho aqui, ó, no 20º prego. Amarrei. Agora que eu terminei o 20º prego aqui, o que eu vou fazer? Eram 2 fios que eu estava trabalhando. Então eu cortei um, amarrei aqui para ele não ficar solto, né? Depois eu escondo a ponta dele. Aí eu vou pegar esse fio que ficou, eu vou passar 4 vezes em volta toda do tear, porque quando eu for fazer as correntinhas, eu tenho que ter esse fio, entende? Então, ó, passei 1, 2, 3 e 4. Vocês têm que fazer 4 voltas, por quê? Porque vocês, como ele tá pequeno, eu vou deixar todo. Mas é 4 voltas que a gente passa em volta do tear, porque esse fio aqui, ó, você vai passar ele por baixo do tear agora,
para quando você terminar de trançar todo o tear, é com ele que você vai fazer as correntinhas em volta. Aí eu pego ele aqui, ó, e passo por baixo e deixo ele aqui, para ele não me atrapalhar. Então eu passo ele aqui por baixo. Ele vai ficar ali embaixo, ó. Depois vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Agora, aquele preguinho extra tá do lado de cá. Eu vou pegar 3 novelos de lã. Eu vou passar 3 fios, porque essa lã é fina. Quando vocês usarem lã grossa, não precisa usar. Fina. Quando vocês usarem lã grossa, essa lã é fina. Quando vocês usarem lã grossa, não precisa usar 3 fios. Mas como essa 3 fios para trançar no tear, porque ela é muito fina. Tá faltando o gancho. Desculpa, eu tenho que pegar o gancho. Me perdoa. Vamos passar a lã no tear. Então eu vou trabalhar com 3 fios, porque a lã é muito fina, senão os quadrados ficam muito finos. Então eu venho aqui, ó. Lembra do preguinho extra? Ele tá aqui do meu lado. Eu entro aqui, ó. E venho aqui no começo. Eu entrei aqui, ó. São 4 fios que eu trabalhei, né? Porque como eu passei no tearino e voltando, ele fica 4. Que eram 2 fios. Então fica 4. Aí eu venho aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Tá vendo? 4 fiozinhos. Mais 4. Eu vou trançando esse gancho aqui, ó. Tá dando pra ver como que é? Ó, eu tô trançando, ó. Lá em cima, aqui embaixo. Vou pra cima, vou pra baixo. Vou pra cima, vou pra baixo. Com cuidado para não pegar fio a menos nem a mais, tá bom? Ó, vou fazendo assim até chegar lá do outro lado. Cheguei aqui. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou laçar esse fio aqui, os 3 de uma vez, e vou pro lado de lá, ó. Coloco ele no primeiro prego. Puxo, arrumo ele aqui. Agora aqui eu fui por cima. No próximo eu vou por baixo, ó. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Eu tô trançando. Tô fazendo uma trama para poder o fio ficar preso. Tá vendo, ó? Por baixo, por cima. Aí eu faço isso até o final. Vai chegar de um jeito, numa certa altura, que vocês nem precisam ficar prestando tanta atenção, porque o fio vai ficar junto naturalmente. Ó, venho aqui e pego, laço a lã com o anzol e vou pro lado de lá, ó. Ponho no segundo preguinho. Olha como vai ficando a trama. Qualquer tear de prego que vocês trabalharem, o tamanho que for, a trama fica assim, ó. Por baixo, por cima. Agora eu já vou começar o outro. Então aqui eu fui por cima. Aqui eu vou por baixo, ó. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Você tá fazendo uma trama para a lã ficar trançadas, para não desmanchar. Terminei o meu último prego. Olha como ficou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa lã, que eu não vou usar mais ela, né? Eu corto, deixo um pedacinho, porque eu vou amarrar ela aqui também, porque eu posso, quando eu estiver dando acabamento, eu posso prender ela como se fosse uma dessas perninhas aqui, ó. Então aqui, ó, cortei, vou dar um nozinho para não desmanchar o meu trabalho. Dou um nozinho aqui.
Vocês lembram daquela lã que eu passei pro outro lado? Lembra quando a gente passou o fio no começo do tear, que eram 2 fios, e eu cortei uma lã quando a gente terminou de passar de prego por prego, e aí eu passei a lã pro lado de baixo. Agora a gente vai usar ela. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma agulha de crochê. Essa aqui é a número 3, 3. Não é 03, é 3. Aí o que eu faço? Eu seguro o fio aqui, ó, com a mão esquerda. Com a mão direita eu venho... Essa aqui também eu vou amarrar a lã do começo, para ela não ficar solta aqui, para me prender ela também. Ó, vou segurar com a mão esquerda e com a mão direita eu enfio a agulha aqui, ó. Vou lá, busco o fio e faço uma correntinha, ó. Prendo aqui com uma correntinha. Aí o fio tá do lado de cá. Aí eu vou no meio dessas duas aqui, ó. Essa argolinha aqui, ó, do segundo prego. Eu pego a agulha de crochê e entro no meio, ó, no vão. Eu tô com a primeira correntinha que eu fiz. Era o fio que eu tinha cortado. Aí eu faço uma correntinha, busco lá aquele fio lá de baixo e trago, ó. Aí eu vou no meio dessa aqui, busco o fio e trago na correntinha, ó. Vou fazendo isso, dá pra ver? Vou aqui no meio, busco o fio e passo no vão da correntinha. Ó, eu tô com a linha presa aqui na agulha. Vou lá, puxo aqui. Vou lá, passo aqui no meio da linha que tá na agulha, formando uma correntinha. Esse trabalho aqui, por que eu faço ele? Ó, é uma correntinha prendendo o fio, porque aqui ele tá no prego, mas a hora que eu soltar ele, se ele não tiver preso, ele vai desmanchar tudo. Aí para mim ligar um quadrado no outro fica complicado. Então eu tenho que fazer essas correntinhas aqui, ó. Vou lá, seguro com a mão esquerda, vou lá com a mão direita com a agulha de crochê e trago o fio, ó, formando uma correntinha. É como se eu estivesse costurando, né? É um ponto, é uma correntinha, mas é como se eu estivesse costurando o meu trabalho. Olha que interessante. Você vai lá atrás, você vai e traz o fio no meio da linha, da lã, ó. É como se você estivesse passando uma costura aqui, com as correntinhas. Olha que interessante. Vai prendendo o trabalho, vai prendendo a lã que foi passada no tear. Terminei de fazer a última correntinha aqui, onde eu comecei. Agora eu já posso tirar, antes de eu tirar do tear, eu vou amarrar esse fiozinho aqui para ele não ficar solto. Então, como tem a argolinha aqui, ó, e eu tenho um pedacinho de lã aqui, eu vou dar um nozinho para não ficar solto e depois eu corto. Agora eu pego a agulha de crochê do lado e já vou tirar o trabalho do tear, ó. Eu tiro 2 lados e depois o resto sai fácil. Ó, tô tirando dos pregos. Tá preso porque eu fiz as correntinhas, né? Como se eu estivesse costurando aqui com as correntinhas. Então ele tá preso, eu já posso soltar ele do tear. Sai todinho do tear. Olha como ele ficou. Então, para uma manta, eu vou precisar de 16 quadrados desse. Eu já tenho 2 feitos aqui, eu vou ensinar vocês a prender um no outro. Aqui, ó, tô vendo? Esse aqui é do mesmo tamanho desse. E eu vou usar 16. Se eu tivesse feito 15 por 15, eu ia usar 20 quadrados desse. Como eu fiz 20 por 20, eu vou usar 16. Então eu vou fazer 16 quadrados desse. Ó, e o direito é onde tá a correntinha aqui, ó. Onde tá a correntinha é o direito. Então,
como eu vou unir um ao outro, eu ponho direito com direito. E agora eu vou unir. Então eu pego a agulha de crochê, vou aqui na primeira argolinha e vou na primeira argolinha de lá. Aí o que eu faço? Eu passo aquela argolinha dentro dessa. Agora eu pego dessa aqui, passo dentro daquela lá. Agora eu vou para aquela outra lá. Pego as argolinhas de lá e passo dentro dessa aqui. Agora essa eu passo dentro dessa aqui. Vou fazendo assim, pego um lado, pego o outro lado. Sempre prestando atenção para não deixar a argolinha para trás, ó. São 3, né? Tem lugar que é 3, tem lugar que é 2. Ó, e a argolinha, ó. Se você deixar uma para trás, depois você vai ter que desmanchar para fazer tudo de novo, porque não pode ficar nenhuma argolinha para trás, ó. Ela tem que ficar presa, ó. Aqui e lá, um lado e o outro, ó. Pego as argolinhas e vou costurando, como se eu estivesse fazendo uma costura, né? Passo aqui dentro. Quando eu chegar aqui, para esse trabalho aqui não desmanchar, eu pego um pedacinho de lã e passo aqui, ó. Eu faço isso, ó. Senão, quando a gente vai ligar um quadro no outro, esse trabalho que você fez, às vezes desmanchou e você vai ter que fazer de novo. Então, ó, passo uma lãzinha aqui e olha como ficou. Esse é o meu direito, ó. Por que que é o meu direito? Porque tem as correntinhas. Tá vendo? Esse das correntinhas é o direito. E esse aqui é o avesso. Olha como ele ficou aqui, onde eu liguei um quadrado no outro, que é bem fácil de fazer, né? Então agora eu vou unir os 16 quadrados que eu fiz e depois eu volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer em volta para dar o acabamento em volta. Em volta a gente vai fazer o ponto segredo com crochê. Fica muito bonito. Então, ó, vou fazer 16 quadradinhos desse para mim montar o chale, tá bom? Quando eu terminar, eu volto com vocês. Um abraço. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários que a gente faz de novo, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o Daniel que gravou esse áudio. Nós paramos onde eu estava ensinando vocês a unir os quadrados, né? E aí eu falei que eu ia unir todos os quadrados e eu voltei. Então eu ensinei vocês, olha a mantinha, do jeito que ficou. Eu usei 4, 8, 12, 16, porque esse quadrado é 20 por 20. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a borda. Eu vou fazer a borda e depois a gente vai fazer o ponto segredo. Então eu vou enfiar a agulha aqui, ó, nessa primeira laçadinha. Vou entrar na segunda e vou fazer... Eu vou pôr uma dentro da outra, ó. Eu vou ter que voltar, que vocês viram como essa aqui tá? Então, eu vou voltar, então eu desmancho. Se vocês virem que está alguma coisa errada, vocês desmanchem e voltam. Então, eu vou vir aqui, vou dentro dessa próxima argolinha e vou puxar dentro dessa. Ó, uma dentro da outra, até chegar no final. Ó como vai ficando, ó, tá vendo? Então vocês pegam uma argolinha e põem dentro da anterior, ó. E isso aqui, vocês vão fazer até terminar, até a última, tá vendo, ó? Escapou uma argolinha, eu volto e eu pego novamente. Porque eu tenho que ter as duas argolinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? É desse jeito. Essa agulha é grande. Eu vou pegar assim, ó. Então, eu vou unir... Tá vendo? Uma ficou pra trás, ó, por causa da agulha. Eu vou trocar a agulha, tá? Eu vou pegar outra agulha de crochê, que essa aqui tá ruim. Número 3.
Ó, aí eu vi que eu errei, eu volto, ó, peguei a argolinha novamente e vou... Ó, tá vendo, ó? Ó como vai ficando. Depois aqui em volta, eu vou fazer o ponto segredo. Então eu vou fazer um pedaço, já deu pra vocês entenderem como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer? Aqui eu cheguei, quando eu ligo um quadrado no outro, lembra que eu falei pra vocês que tinha que pôr um fiozinho? Então, ó, eu vou pôr a agulha aqui e vou tirar o fio. Porque esse fio eu não vou precisar mais dele, ó. Tirei, vou descartar. E aí eu pego essa argolinha e passo dentro dessa. Pego essa, passo dentro dessa, pra ficar o acabamento assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou até terminar a última argolinha. Quando eu terminar a última argolinha, eu volto para mostrar para vocês e a gente começar o ponto segredo, que a gente vai começar o ponto segredo em volta e depois passar a fita. Antes de fazer o ponto segredo, a gente vai fazer uma carreira aqui de ponto alto para passar a fita. Aí eu volto com vocês, tá bom? Eu terminei de passar igual eu ensinei vocês, de um por um. Agora eu vou fazer ponto alto aqui na borda para me passar a fita. Porque daria até para passar nessa bordinha aqui, mas não fica legal. Então a gente vai fazer uma carreira de ponto alto em volta todinho para passar a fita. E depois a gente vai fazer a borda do ponto segredo. Então eu amarro aqui, né? E vamos começar com 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho no outro aqui, ó. 2 correntinhas. Dou uma laçada e venho no outro. Ó como ele vai ficando. A gente vai passar uma fita aqui, ó. 2 correntinhas novamente. Vai pro próximo. 2 correntinhas. Um ponto alto. No próximo espacinho do tear. Olha, eu creio que isso aqui não tem segredo, né, ó. É um passa-fita que eu vou fazer em volta todinho. Dá pra entender? Se vocês acharem que tá ficando muito, assim, põe só uma correntinha. Porque depende do ponto que a pessoa faz. Ele faz só uma correntinha. Porque aí ele vai ficar menos... Fica até mais bonitinho. Porque o meu ponto é mais escrachadão. Então, isso aqui a gente faz na volta todinho da mantinha e depois a gente vai fazer carreiras de ponto segredo em volta. Então, ó como fica. Qualquer dúvida, vocês põem aí no comentário que eu volto com outro trabalho e a gente esclarece. Então depois eu vou desmanchar e fazer só com uma correntinha, que acho que vai ficar mais delicadinho, ó. Que aí quando passar a fita aqui vai ficar melhor. Quando eu terminar eu volto com vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Ponto alto na borda, para passar a fita, né? Aqui nos cantinhos eu coloquei 4 pontos altos. Eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pra ficar essa curvinha aqui, ó. Porque a hora que vocês for passar a fita aqui, tem que tá desse jeito assim pra dar... Então ficou assim, ó. Agora eu vou começar a fazer o babado, né? A franja da mantinha. E eu vou fazer o ponto segredo. É um ponto bem fácil de fazer. Então vocês vão fazer assim, ó. A agulha tá laçada
na lã, né? Aí eu pego, puxo um pouquinho assim, passo por dentro, aí eu venho aqui por baixo, ó. Pego aqui, passo aqui, agora eu faço aqui novamente uma laçada, passo por dentro, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Aí eu venho com ponto baixo aqui, ó, e fecho. Vai ficar assim. Aí novamente, dou uma laçada na agulha, passo por dentro. Aí eu venho aqui atrás, ó, nessa linha que tá aqui, ó. Aí outra laçada, entro novamente aqui dentro, pego essa laçadinha aqui de trás, ó. Eu pulo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Entro aqui com ponto baixo. Ó, vai ficando assim, ó. 4. Isso eu vou fazer em volta de toda a manta. Quando eu chegar aqui, aí eu faço meio ponto segredo para começar a segunda carreira, tá bom? Então quando eu terminar, vamos novamente para ver se vocês aprenderam. Ó, então, ó, faço uma laçada, pego a linha, passo por dentro, vou aqui atrás, entro com a linha, dou uma laçada na lã, puxo, 2 correntinhas na agulha, passo por dentro das 2 correntinhas, outra laçada, pego a linha lá, passo dentro aqui, venho aqui, laço a linha, 2 correntinhas na agulha, tiro as 2, pulo 4 pontos altos da base e faço um ponto baixo. Deu para entender? É muito fácil esse ponto e é um ponto que rende, viu? Eu terminei de fazer a borda com ponto segredo. Ficou assim, ó. Então, só falta agora eu passar a fita. Quando vocês passarem a fita, vocês começam no canto e tomem cuidado para não ficar franzida. Esse passa-fita aqui é aquele que nós fizemos na outra aula. Então, ó, comece pelo canto. Quando vocês derem a volta com a fita, que chegar aqui, faça um laço e colhe um mimo aqui. Vocês podem colar simples para não machucar o bebê. Fica muito bonito. Então, essa é a manta feita no tear de prego.